Sério, eu ia comer o picolé assim, mas tá muito frio. Eu peguei o casaco do meu colégio, porque eu não achei nenhum outro casaco. E o casaco do colégio, ele é fininho, mas ele é quentinho. Daí não tem problema nenhum de usar. Mas sério. E aí, de novo, vem essa coisa, sabe? De status. Eu não gosto nem um pouco dessa coisa ligada a status e a aparência e a questão de imagem, assim. Eu dou a mínima pra isso tudo. Eu dou 0% de mínima pra isso tudo. E daí, quando me dizem que se tortura um ganso de uma forma tão absurda. Gente, pesquisem no Google como é que se faz isso. É de uma forma tão absurda, mas tão absurda, só pra fazer patê e ser um patê privilegiado e tudo mais. Que eu fiquei pensando, que coisa grotesca, sabe? Isso aqui é justamente só pra te poder dizer, aqui está o meu fã, que eu tive que torturar um ganso por, sei lá, vários meses e depois deixar ele sofrendo assim, pra agora poder dizer que eu tô comendo um fogá. E daí eu olho pro lado e eu vejo vários torturadores de gansos. Tô usando uma metáfora aqui. Mas vários torturadores de gansos, né, na sociedade, assim, em vários campos. Eu fico meio impressionada, porque de onde eu vim e toda a trajetória que eu tive na minha vida até agora, eu nunca tive essa necessidade, nem essa cultura de ter que ter algum tipo de pódium ou sei lá, pirâmide social por imagem. Eu não sei nem explicar ou dar nome pra isso, porque chega a soar surreal. E eu lembro que no início da minha pré-adolescência, quando eu comecei a ser mais verdadeira comigo mesma e comecei a expressar melhor quem eu sou e comecei a me vestir como eu me visto hoje, tinha muito um repudio da minha família, assim, né, dizendo, tu não pode sair assim. E eu via no olhar deles que eles tinham vergonha só do que qualquer pessoa na rua fosse pensar. E não era vergonha do que qualquer pessoa na rua fosse pensar. Era vergonha do que iam pensar relacionado à casta deles. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Talvez não, mas e aquilo me chocava muito. Era muito triste pra mim, porque eu pensava, puta merda, sabe? As pessoas são muito gananciosas. Isso é outra coisa. Isso é outra ganância. É por isso que, quando eu falo que eu odeio dinheiro, sabe? Eu também odeio isso, porque o dinheiro traz ganância. E isso é outra coisa que eu não tenho. Eu não tenho ganância. Eu não gosto de gente gananciosa. Tipo, óbvio que assim, eu almejo coisas, sabe? Tipo, eu quero minha Monster High. Oh, nossa, eu quero ir pra sei lá onde, eu quero ficar hospedada na suíte presidencial. Eu e a Laurel lá, tomando banho de banheiro, blá blá blá. Só que assim, na minha vida, no meu dia a dia, eu não fico pensando nessas coisas. E você sempre pergunta a minha posição política. E tá, quer saber? Sendo bem sincera, assim, eu não queria ser, mas sim, eu tenho uma predileção pela esquerda e sim, eu tenho uma grande predileção pelo comunismo, isso é óbvio. Eu fui pra Cuba por gosto pelo comunismo lá pelos meus, sei lá, 12 anos de idade, 14, eu não faço ideia, eu sou péssima de calendário. E tudo porque naquela época eu era muito ligada ao manifesto comunista e à luta do proletariado. E não é que hoje eu não seja mais, mas eu fico um pouco confusa em relação a viver em 2017 e querer pensar nessas questões, sabe?
Porque eu sou muito consciente, assim, e eu não sou que nem esses adolescentes ridículos que estão querendo achar que vivem em 64 só pra fazer uma cena, sabe? Então, tipo, eu me sinto meio ridícula dizendo, ah, oi, eu sou comunista, sendo que na nossa realidade meio que já não existe mais o comunismo. E talvez nem exista bem um capitalismo, e sim só um, uma indústria completamente ditatorial que todos estão sendo impostos a obedecer. E isso é uma escala impossível de fugir. Então, talvez não seja bem capitalismo em si, mas como as pessoas amam seguir esse teatro e fazer essa cena, né? E poder cantar Cazuza e poder dizer que elas são riponga e muito legal, ou poder dizer que elas são sei lá o quê, bolso bosta e sei lá o quê. Elas ficam fazendo esses cenários assim e ficam enchendo o saco, entendeu? E aí eu, sinceramente, acho que é um desrespeito e um desprezo a toda a história que a gente já passou, que me chegue um guri de 15 ou 16 anos, olha pra minha cara e diga, ah, eu sou comunista. Eu vou olhar pra ele e vou dizer, é? Ah, legal! Ou que me chega alguém e diga, ah, eu sou capitalista. Eu vou falar, é? Tu investe na bolsa? Me mostra as tuas ações. Ou então eu vou perguntar pro comunista, né? Ah, é? Então, como é que tá lá a tua firma? Como é que tá sendo tu enfrentar os tratores, os Kátia chegando aí na tua fazenda? Entende? Como, tipo, a realidade é sempre tão mais teatral. E claro que é óbvio que a louca sempre sou eu, né? Porque é mais fácil todo mundo fazer um teatro ridículo junto e fingir que aquilo ali não é ridículo, do que se soltar, como no meu caso, e se fazer de louca sozinha, né? Porque quando tu tá num teatro ridículo compartilhado, ninguém vai dizer que tu é louco, vão achar que é normal. Só que eu tenho vergonha na cara, né? Então sejamos sinceros. Mas sim, eu tenho uma predileção social completamente ligada à compaixão pelas pessoas e pela civilização. Então é óbvio que se eu estivesse num tempo antigo e fossem me perguntar. Quer dizer, aí já chegou de novo ó, a coisa complexa. Porque assim. É foda, entendeu? É foda tu dizer que tu é comunista ou que tu é capitalista. É impossível tu dizer esse tipo de coisa. E aí as crianças ficam inventando coisas novas. Tipo, eu sou neoliberal. Ou, eu sou sei lá o quê. Gente, por que vocês ficam inventando tanta coisa? Por que vocês ficam inventando tanto nome? Por que vocês precisam suprir tanto essa necessidade política, sabe? Tipo, isso não ajuda a Câmara lá dos deputados, dos vereadores ou de sei lá o que melhorar. Isso não faz o país crescer. Na verdade, isso não muda nada. Só é status de vocês. Mas enfim, né? Eu já tô viajando aqui. Eu começo a falar e eu me perco um pouquinho do foco porque eu vou falando, eu vou pensando, eu vou pensando. Mas. Mas. É curioso pensar que na minha volta, quase todo mundo, tirando algumas pessoas que são, por exemplo, os meus amigos, eu acho, não tenho certeza também, porque não é algo que a gente fique falando na mesa do jantar. Ah, eu acho que a maioria das pessoas fica pensando sim nesse tipo de coisa, tipo em posses e em o que conseguir e como usufruir e como obter. Me atrapalha um pouco não pensar tanto nisso, porque sinceramente às vezes eu fico pensando assim, nossa, o que eu quero do futuro, sabe? Eu quero uma mansão, eu quero ser milionária. Sinceramente, gente, se eu me perguntasse agora o que eu quero, eu ia te dizer que eu não quero nada. Porque eu gosto muito de viver a minha vida a cada dia, tipo, um dia após o outro. Isso me dá conforto, isso me faz bem. Mas é por uma certa preguiça, assim, que eu também não penso muito lá na frente. E isso é um pouquinho ruim. Eu queria ser um pouquinho mais humana pra pensar nesse tipo de coisa. Mas eu não sou. Então,
É uma coisa que eu vou ter que enfrentar, assim. E que é bem difícil de enfrentar. Desde que eu sou mais nova, eu sempre fui, entre aspas, renegada. E eu me sentia também fora, totalmente fora desse contexto, tá? Eu nunca assim fui excluída, totalmente excluída. Eu meio que fui me excluindo conforme o tempo, porque eu parei de ter paciência e de querer fazer parte de uma coisa ridícula. Fui acordando pra vida. E as primeiras pessoas que eu me identifiquei na minha vida, as primeiras pessoas que eu falei, bah, esses caras são como eu, vocês vão achar meio engraçado, mas foram os moradores de rua. Então, eu lembro direitinho que a primeira vez que eu conheci um guri, um amigo meu, que agora a gente não se fala muito bem direito, mas enfim. Primeira vez que eu conheci ele, a gente começou a conversar, ele falou: "Ah, e tipo, com o que que tu gosta e tudo mais?" Eu falei: "Ah, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de ir pra noite assim, sabe, pra tipo passear. E eu gosto de ficar conversando com os mendigos na rua, porque eles pensam como eu." E naquela época, eu era bem mais novinha, assim, bem mais infantil. Claro, tipo, eu tô sempre amadurecendo, mas eu nunca fui também uma meba. Mas eu lembro que eu passava noites e noites, às vezes, só ali falando com eles e ouvindo eles. E aquilo me dava um conforto muito grande, porque esses caras, eles estão completamente alheios a qualquer sistema e a qualquer regra social. E me perguntaram no Curious Cat esses dias se eu me considerava anarquista. Isso é engraçado porque, sim, é óbvio que eu me considero anarquista. E aí já tentaram dizer que anarquismo era uma coisa como o comunismo e o capitalismo. E não, óbvio que não. O anarquismo, inclusive, prega que não se tenha nenhuma veia fixa, nenhum líder, nenhum rei, nenhum ditador, nenhum nome marcante. Qualquer sábio e qualquer pessoa que tenha uma mínima noção de interpretação, quando vai ler qualquer coisa sobre anarquismo, qualquer coisa básica sobre anarquismo, consegue perceber que a ideia daquilo ali é que a coisa aconteça de forma obviamente organizada, mas sem que exista um dicionário para contar depois como aconteceu. Que é justamente o que fazem com o comunismo e com o capitalismo. Por quê? Porque o anarquismo não é uma coisa ridícula de adolescente retardado. E daí me perguntaram por que eu me achava anarquista e blá blá blá. E, gente, eu falei lá, né? Mas eu vou repetir aqui. Essa é uma frase que eu criei enquanto eu tava na minha escola de. Na minha cadeira lá de administração. E eu tava pensando na vida enquanto a aula tava rolando. E eu pensei assim. Eu tava triste enquanto eu pensava isso, porque não pensem que ser anarquista ou ser, assim, revoltadinha com a vida é uma coisa fácil e uma coisa a se gabar, é uma coisa bem difícil de se lidar, bem difícil mesmo. E daí eu tava lá pensando, né, com os meus botões, e eu me dei conta de que a seguinte frase: as pessoas, tá? Primeiro aceitam o sistema em que elas estão inseridas para depois criticá-lo. Eu critico esse sistema antes mesmo de ser inserida nele. Ou seja, antes das pessoas pensarem em criticar algo, elas já estão fazendo parte daquilo. Por exemplo, meu pai, minha mãe, teu pai, tua mãe, tu, teus irmãos, todas as pessoas que eu conheço, desde que são novas, obedecem regras, seguem padrões. Isso para elas é normal e tinha que ser assim. Porque o mundo é assim. Só que para mim nunca foi assim. Isso não é uma coisa tipo, ai, eu escolhi. Não, desde pequena eu nunca deixei literalmente ninguém mandar em mim. E ninguém dizer que eu ia fazer algo que eu não quisesse fazer. E por isso eu criei tanto atrito também dentro de casa e tanta coisa assim. Porque eu nunca fiz nada que eu não acreditasse ser
digno e eu nunca deixei de fazer algo só porque não podia ser feito. Porque, porque eu acreditava que deveria ser, entendeu? Então, tipo, eu muitas vezes não entro dentro de um sistema. Eu critico esse sistema até o fim, antes de entrar nele. E às vezes eu continuo não entrando. Porque eu simplesmente digo não, 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 não. E eu bato o pé no chão e eu me recuso a entrar dentro desse sistema. E isso não é uma coisa assim totalmente opcional, meio que uma coisa que cresceu comigo. Eu sempre tive uma personalidade extremamente forte. E óbvio que eu me orgulho muito disso, mas entendam que me traz muitas consequências e muita dor também, porque às vezes bate a culpa, às vezes eu me culpo muito dizendo que merda, eu queria ter nascido burra, sabe? Eu queria ter nascido como todo mundo, eu queria estar dentro do sistema, eu queria fazer parte disso e não me incomodar com nada. Porque quando tu tá de fora do sistema, e quando tu literalmente vive a tua vida de forma com tanta liberdade a ponto de tu fazer da tua vida só o que tu quer e praticamente não ter nada no mundo que te pare, quando tu vive assim, às vezes tu te sente meio vagabundo, sabe? Ou tu te sente meio perdido. Ou às vezes tu pensa, como é difícil ser eu. Frase da minha Colucci, mas que cabe muito bem a mim. E então é isso, assim, literalmente é isso. É assim, ó. A maioria das pessoas critica o sistema. Não, é assim, ó. A maioria das pessoas aceita o sistema para depois criticá-lo. Eu critico o sistema para depois aceitá-lo. Porque eu só vou aceitar algo se eu conseguir entender alguma coisa daquilo. Então, para eu conseguir aceitar, fazer parte de alguma coisa, por mais que eu esteja contrária àquilo, eu preciso que alguém me dê alguma razão, alguma mínima razão. E é isso que me torna uma menina anarquista. E uma menina anarquista, seja no modo de falar, e seja no modo de me expressar, e no modo de me vestir. Eu considero totalmente o meu estilo uma forma de anarquismo. Uma coisa completamente livre de padrão estético e livre de padrão de consumo, assim, eu jamais me deixo vender para qualquer tipo de loja, para qualquer tendência do momento. Acho uma coisa repugnante. Roupa e estilo é uma coisa que vem daqui de dentro. Isso é anarquismo. E anarquismo não é revolta, entendeu? Anarquismo é simplesmente tu viver a tua vida a partir das tuas mãos e não deixar que a indústria faça que a tua vida seja como ela quer que a tua vida seja. É por isso que eu sou anarquista. E sim, é por isso que tu pode dizer que o anarquismo é uma coisa que vive até hoje. Quando o teu professor falar na sala assim, então o anarquismo morreu, é uma coisa que não existe mais. Tu não precisa falar com ele, porque ele não vai talvez entender o que tu quer dizer, mas tipo, tu entende, né? Que anarquismo não é como comunismo e capitalismo, que é uma coisa assim, centradinha, que teve um ponto, um início, um meio, fim. Anarquismo não é um evento, anarquismo não é um movimento, anarquismo não é literalmente não é um movimento, anarquismo é meio que um estilo de vida, assim, é meio que um comportamento. Então, durante anos e anos e gerações, tu pode te deparar com pessoas anarquistas, sendo que elas se julguem assim ou não. É por isso justamente que a gente não vê
quase ninguém falando, você é anarquista, meu, você é anarquista. Como a gente vê os caras falando, você é comunista, meu, olha aqui minha barba, meu, olha aqui minha boina. Ou, eu voto no Bolso, sei lá o que, no Bolsonaro, entendeu? Porque, eu não sei o que você fala quando tu quer votar no Bolsonaro, porque eu não escuto muito. Sei lá, eu gosto. Tá, dane-se, vocês entenderam. Por que a gente não vê tanta gente se fresqueando em relação ao anarquismo? Porque quando não tem, literalmente, na Wikipédia, algo dizendo assim: o anarquismo é isso e aquilo, o jovem não consegue se prender e não consegue tirar algo daquilo. Sabe por quê? Porque o jovem, na sua maioria, é burro, infelizmente, meus queridos. Infelizmente, esse vídeo aqui, que eu tô sendo super clara e objetiva, vai ter 1000 comentários me dizendo assim: Loli, eu não entendi. E obviamente vai ter um ou outro aqui nos comentários que vai dizer exatamente tudo que eu disse nesse vídeo, só que com umas 2 ou 3 palavras diferentes no comentário, para que de alguma forma na cabeça dele ele ache que eu acho que ele é inteligente, ou que ele ache também que ele é inteligente. Isso é triste, porque vocês estão extremamente condicionados, extremamente mal condicionados. Gente, vocês falam e interpretam as coisas muito, muito mal. Todos os meus vídeos são extremamente, assim, ó, nítidos, tá? Tu consegue, na maioria deles, saber o que tá acontecendo. Se tu tem, no mínimo, alguma herança de filmes de terror já vistos, de filmes de comédia já vistos, se tu tem alguma herança literária já lida, se tu tem alguma capacidade de interpretação de nível mediano ou básico, tu conseguiria interpretar qualquer vídeo meu. Eu fico realmente espantada com a quantidade de brasileiro incompetente que eu vejo no meu canal. Isso é triste, vocês são meus fãs, e eu fico preocupada. Literalmente, tem vídeos que eu falo assim: oi, meu nome é Loli. E aí vem alguém aqui embaixo e me pergunta: Loli, o que tu falou antes? Eu não entendi. Qual é teu nome, Loli? Eu falei no início do vídeo, meu nome é Loli. Ou quando eu digo assim, né? Oi, eu sou a Bruna. Eu amo fazer. Cheguei, pessoal, agora eu sou a Loli, vamos começar o vídeo. Aí tem gente que me chega aqui embaixo e pergunta assim: Loli, você estava atuando no vídeo? Querido, tu não entendeu que no momento que eu falei cheguei, sou a Loli, eu parei de atuar? Tu é retardado? Não, é sério, tu é retardado? Eu fico pensando o que a tua mãe e teu pai fizeram durante toda a tua infância. E o que tu fez também durante a tua infância? Em que colégio tu estudou? Eu fico preocupadíssima com a educação no Brasil. É por isso que eu fico preocupada com a educação, com o ensino, com os professores. É por isso que eu fico preocupada com as merda que dizem pra vocês em qualquer instituição. Porque vocês estão extremamente condicionados a porcaria nenhuma. A porcaria nenhuma. Vocês não sabem de nada. E tipo... se vier algum retardado aqui nesses comentários me dizer assim: mas Loli, o anarquismo tem uma linha assim de raciocínio e de desenvolvimento, assim como o comunismo e o capitalismo. Levanto minhas mãos pro céu. Porque se tu quer continuar acreditando numa coisa ridícula e completamente sem fundamento que teu professor lá da 7ª e 8ª série te falou durante anos, porque é o que estão ensinando pra ele durante anos e anos a fio no currículo escolar, ok, parabéns pra ti. Só que não é assim que as coisas funcionam na prática. E assim, eu tô te dizendo aqui como é que as coisas funcionam na prática. Eu não sou idiota, eu tô tentando te explicar. Agora, se tu quer ficar se fazendo de surdo, o problema é teu. Ninguém ganha uma conversa, seja política, seja espiritual ou qualquer coisa, falando só o que... repetindo só o que te falaram por aí. Entendeu?
Tu tem que aprender a contestar as merdas que te dizem pra ver se tu consegue crescer em cima disso. E foi o que eu fiz desde muito nova. E é por isso que hoje eu tô aqui, podendo te dizer que o que eu tô te falando é verdadeiro. É muito triste quando eu converso com alguém já formado, lá pelos seus 50 anos, e a pessoa me diz coisas que quando eu vou abrir o site na Wikipédia, gente, isso acontece muito, isso acontece muito. Ela me disse exatamente o que estava escrito lá. Sabe esse tipo de pessoa que é prepotente o suficiente pra ficar estudando na internet, ficar gravando textos e ficar proferindo isso na rua e achando que é o tal? Vocês têm que lembrar que todo mundo que escreve alguma coisa e que todo mundo que pensa alguma coisa é tão humano quanto tu e que essa pessoa pode estar muito errada. Por isso que eu acho assim, ó, extremamente um equívoco tu manter por tanto tempo como dito algo extremamente certo a palavra de filósofos e pensadores que são tão antigos. E ok, tu pode ensinar isso num colégio, mas tu tem que pegar teus alunos e fazer com que eles consigam pensar em cima daquilo. A maioria das pessoas não consegue pensar em cima de nada. Eu me pergunto agora, toda vez que eu faço um material aqui no YouTube, que eu posto um vídeo, tu pensa em alguma coisa ou tu só fica assim, rainha, rainha, todo vídeo que eu faço pra ti, eu faço com muita dedicação, eu faço com muito esmero, eu faço com a vontade de te chocar, porque eu quero que tu tenha esse choque emocional que tu provavelmente não teve durante todos esses anos da tua vida. E a chance que tu tá tendo comigo agora é a chance que eu tô te dando que tu não teria com muita gente. Então, assim, eu tô te dando em 1 ou 2 vídeos a chance de tu ter um baque emocional, sonoro e auditivo que tu não teve quando tu era pequeno, que tu não teve na tua pré-adolescência e que talvez tu ainda não teve na tua vida adulta. E que tu precisa ter para ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais emocionada, uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais debochada, quem sabe, uma pessoa mais cruel, talvez, uma pessoa mais apaixonada também. Bom, mas isso faz parte das emoções. Enfim, o que eu tô querendo te trazer é sempre o melhor do melhor. Eu não tô brincando aqui. É sério, eu realmente me preocupo com as pessoas. E me dá pena quando eu vejo gente sendo nada versus nada. Estamos entendidos. Eu vou sempre continuar trazendo vídeos desse tipo, porque eu quero que tu entenda cada vez mais como as coisas funcionam. Lembrem, sempre lembrem que o que teu professor te diz na sala não é totalmente verdade e que o que tu vai ler na internet não é totalmente verdade. Tu tem que ler e tu tem que pensar e tu tem que abstrair e tu tem que analisar e tu tem que sentir e tu tem que talvez procurar aquilo de fato. Tudo na vida é experiência, é tato, é sentir. Quando vocês me perguntam, Loli, como que tu é tão nova e tu diz que tu tem tanta experiência de vida? Porque eu corro atrás das sensações, eu vou provar as coisas de verdade. Isso é sério? E outra coisa, eu presto muita atenção nos seres humanos da minha volta. O que também me deprime bastante, né? Mas enfim, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção nas árvores, prestar atenção no papel, prestar atenção em tudo. Não deixe que as coisas passem por ti despercebidas. Tu tá no mundo, não é pra nada, meu querido. E mesmo que tu ache que seja pra nada, faz com que a tua imagem seja alguma coisa prestativa aqui dentro. Desde novinha, eu escutava gente ridícula dizendo assim: nós somos apenas um grão de areia dentro do universo. Eu ficava, puta merda, quem é esse ridículo dizendo isso? Que pessoa mais sem amor próprio? Que pessoa mais acostumada a ser derrubado pela vida. E isso eu aprendi sozinha, das minhas próprias percepções. Sabe por quê? Porque eu sempre soube que eu era alguém importante. Eu sempre soube que eu era mais importante do que qualquer Kim Kardashian, antes mesmo de eu saber quem ela era quando eu era pequena. Eu sempre soube que eu era mais importante que a Xuxa, ou que eu podia ser tão importante quanto ela. O que eu quero te dizer é que tu não tem que achar que tu é um grão de areia. Tu pode ser qualquer pessoa que tu quiser. E tu pode ser a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo, se tu quiser. Ninguém é um grão de areia na Terra. Ninguém.
E talvez a Terra nem existisse se a gente não tivesse aqui. Lembrem que tudo no planeta Terra é hipótese. Tudo, gente. Tudo. Tudo. Ninguém aqui é rei do mundo. Ninguém sabe de nada totalmente. Até quando a gente tem aula de física, pergunta pro teu professor assim: Ah, Sora, mas você tem certeza absoluta disso? Ele não vai conseguir dizer que sim, porque tudo, até a coisa mais perto de ser verdade, é hipótese. Lembra que tu pode brincar com isso na tua cabeça, que tudo pode ser mentira e tudo pode ser verdade. Se permite acreditar que tu tá numa fantasia. Isso vai fazer com que tu faça assim, ó, despache na vida. Vai fazer com que tu cresça, vai fazer com que tu floresça. E é isso que tá faltando. Nunca deixe ninguém te dizer que, ai, nós somos apenas um grão de areia no mundo. E nunca também se permita acreditar que tu é só mais alguém. Porque enquanto tu achar isso, tu de fato vai ser só mais alguém. Acho realmente deprimente quem quer ser só mais alguém. Cada ser humano é tão valioso e tem tanta coisa misteriosa sobre eles. Tanta coisa legal. E todo mundo fica se escondendo. Ou fica se escondendo sem querer, sabe? Porque fica se prendendo nesses fatores completamente industriais, como eu falei, do tipo, bom, eu sou comunista, sou capitalista. E daí, ao invés da pessoa fazer alguma coisa legal, ela passa o dia inteiro presa nessa estética política e ela não faz mais nada da vida dela. E quando tu vai perguntar pra ela o que ela gosta, o que ela escuta em casa, o que ela pensa da vida, ela não sabe falar de mais nada além de política. Sabe por quê? Porque ela não foi se explorar. Ela não foi se explorar, nem a si, nem o mundo. Ela pegou uma questão já pronta e se grudou naquilo. Não se deixe engrudar como carrapato numa coisa só. Floresçam. Eu vou regar vocês cada vez mais, mas floresçam, pelo amor de Deus. XOXO, Gossip Girl. Sério, boa noite.